Então vamos continuando, né? Então pegar um elemento dessa forma serve para quê, né? Como eu havia dito no começo, serve para a gente modificar as propriedades dele, né? Serve para a gente criar outras propriedades, tá? Então eu vou mostrar aqui só de cara lá como é que a gente faz isso, mas depois a gente volta para os outros métodos de seleção, tá? Que são importantes. Só para a gente dar uma finalidade para esse comando, certo? Então, por exemplo, se a gente quiser modificar aquele texto daqui, ó, em vez de ser olá, a gente quer escrever outra coisa. Na verdade eu estava lá no Firefox, né? Aqui não é o Chrome não, aqui é o Firefox, né? Se eu quiser mudar esse texto daqui, como é que eu faço? Ó? Eu vou pegar aqui o meu objeto 1, apertar o ponto para acessar os atributos desse objeto. Tem um objeto chamado, um atributo, melhor dizendo, chamado text content. Se eu fizer só isso, você vai ver aqui embaixo que ele está mostrando qual que é o texto que tem dentro dele, né? Ó, ele está dizendo que dentro dele eu tenho a string olá. Se eu quiser modificar através do JavaScript, eu posso escrever aqui em inglês, por exemplo, hello. Quando eu faço isso, você vai ver que lá em cima o texto ele é mudado dinamicamente, sem precisar dar um refresh na página. O teu HTML continua mostrando olá, mas a exibição dele agora tem uma modificação. A gente traduziu para o inglês, né? Porque a gente conseguiu manipular através do DOM o conteúdo que estava dentro daquele nó, né? Dentro do H1 com a identificação título 1. E a gente pode fazer a mesma coisa lá para o outro. Então esse daqui é o objetivo. Objeto 2 text content recebe world. Apertar o enter, a gente muda o texto de inglês, de português para o inglês, certo? Então esse é o objetivo da gente selecionar elementos, mudar em tempo de execução a aparência, o conteúdo ou o estilo, ou a estrutura, né? A estrutura, o conteúdo ou o estilo da tua página HTML, certo? Então vamos ver os outros comandos, né? Então pra gente, se eu der um refresh aqui, ó, ele volta ao normal, tá? Isso não fica persistido dentro do teu HTML. Isso só acontece durante o teu navegador, ele tá ele não ter dado refresh. Ó. Se eu tentar pegar o elemento objeto 1 agora, ó, ele vai dizer que esse objeto 1 não existe, né? Por quê? Porque deu um refresh. Deu um refresh, ele zera, dá um reset, certo? Como se fosse num jogo, tá? Então vamos ver o outro método de seleção. Deixa eu fechar o navegador aqui. Outro método de seleção está aqui. Get elements by class name. Então, nesta situação, existem casos onde a gente quer modificar um conjunto de elementos, né? Por exemplo, se eu tenho vários parágrafos, tá? Vou criar 3 parágrafos aqui com Loren Pixel, Loren, né? Com aquele texto automático. Loren P Loren, tá? Ó, ele criou aqui, ó, 3 parágrafos diferentes, certo? Então, se eu quiser aplicar nesses 3 parágrafos o mesmo estilo, digamos que eu quero justificar, né? Eu quero alinhar esses elementos à direita, né? O meu parágrafo alinhado à direita. Então a gente pode criar uma classezinha para aplicar isso no CSS, né? Então vamos ser alinhado direita. Então só vou copiar para esses 3, ó. Então todos esses 3 parágrafos serão alinhados à direita. Alinhado à direita. Certo?
Então todos esses 3 parágrafos aqui, eles vão estar alinhados à direita, né? Então eu vou vir aqui para o estilo CSS e vou criar essa nova classe. Como é que a gente cria? Com ponto. Alinhado, traço direita. E aí eu vou criar essa tagzinha aqui, ó. This align right. Pronto. Todos os 3 parágrafos ficaram alinhados à direita, certo? Então como é que a gente usa isso daqui com o JavaScript, né? Então digamos que agora eu quero pegar todos as tags que estão alinhadas à direita. Ó, note que não precisa ser a mesma tag, né? Eu coloquei aqui H1, vamos colocar aqui um H2, por exemplo. Certo? Coloquei aqui um H2, ó, tá aqui, ó. Então ele está um texto maior. E aqui, deixa eu fechar aqui o H1. Deixa o H1 que ele vai se aplicar somente no parágrafo do meio. São 3 parágrafos. O primeiro está aqui, ele não tem nenhum estilo, é só um parágrafo. O parágrafo do meio, ele é o H2 e o terceiro parágrafo, ele é só um texto normal que nem o primeiro, tá? Então, só para exemplificar que eu estou aplicando o mesmo estilo em 3 tags diferentes, certo? Então, nessas 3 tags diferentes, a gente está aplicando um único estilo. Então, digamos que eu quero pegar uma classe para modificar todos os elementos que são alinhados à direita. Então eu vou usar a mesma ideia, né? Então para a gente já logo ficar acostumado a criar as variáveis, a gente vai criar logo variável e pegar o resultado disso, né? Ó. Então, por exemplo, eu vou colocar só assim para a gente ver, ó. Tá? A gente tem um H1, outro H1, um P e um H1. Então vamos tentar primeiro, ó, usar aquele comando get, segundo comando elements, no plural, então ele vai pegar vários elementos pelo nome da classe. Então get elements by class name, esse comandozinho, e basta que a gente coloque o nome da classe. Então, por exemplo, se eu quero pegar essa classezinha que eu acabei de criar, ó, alinhada à direita, eu vou colocar o nome dela, alinhado traço direita. Fechou? Pronto. Ó. Você vai notar, ó, que ele vai retornar não mais um único elemento, mas ele vai retornar uma coleção de elementos. É conhecido como HTML Collection. Vou apertar o Enter aqui para a gente ver essa coleção. Ó. Essa coleção de elementos, você vai ver que aqui dentro, ó, ele tem uma numeraçãozinha indo de 0 até 2. Certo? Essa numeração diz respeito a cada um das tagzinhas que ele conseguiu retornar. É um arranjo, é um vetor, é uma lista, né? Então, como eu tenho 3 tags que tem a classe alinhada à direita, ele vai se retornar, né, 3 objetos para cada uma dessas tags. Aqui é o primeiro, ó, primeiro objeto, que é um P, o segundo objeto, que é um H2, e o terceiro objeto, que também é um P, tá? Então é assim que a gente consegue retornar mais de um elemento. Vamos colocar eles aqui dentro de uma variável. Vamos chamar ela de alinhados traço à direita. Então alinhados traço à direita recebe, ó, no JavaScript você não pode colocar esse traçozinho aqui, né? Esse underline. Alinhados underline à direita. Então eu criei essa variávelzinha, alinhados traço à direita. Se eu apertar o Enter, ela tem guardado consigo essa listazinha de tags que foram selecionadas, né? Então toda tag que tiver texto alinhado à direita vai ser selecionada, tá? Então para a gente pegar um determinado elemento, eu vou usar aquela sintaxezinha do colchete. Então se eu quiser o primeiro elemento, que é o H2, está aqui, ó. Eu pego aqui o índice dele, ó, H1, e aperto Enter.
tá? Se eu quiser agora mudar a cor do texto, não vou falar disso agora não, já eu falo. Então, digamos o seguinte, que eu quero fazer o seguinte, ó, eu quero não vou falar isso agora não, então vai ficar muito grande esse vídeo, tá? Então já a gente volta e a gente vê os outros comandos, depois a gente mexe mais. Só lembrando o seguinte, né, o objetivo da gente selecionar elementos é mudar a estrutura, o conteúdo ou o estilo do nozinho do DOM, tá ok? Então valeu, até já.